Nós não, o pessoal que não veio. O pessoal que não veio faz 1000 planos. Dezembro é o mês da planilha. Mas a vida começa e de repente aquela planilha lá fica de lado e uma outra coisa rouba o nosso foco. Eu acredito que a lista lá, a planilha que a gente faz, tem coisa legal lá. Só que a vida vem e atropela e de repente aquilo lá fica para uma gaveta lá, que um outro dia, agora no dezembro desse ano, a gente abre de novo. Porque vem a vida e coloca uma nova demanda. A vida chega, porque a vida ela não pede licença, a vida não é educada. A vida chega e tá aqui, pronto, lide com isso. Aí você pega... Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba. Reflexão do dia. Sinto a sua dor. Isaías 40, 28 a 31. Essa que o mar Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glórias ao nosso Deus. cuido de ti. Descansa em mim. Começa a sorrir. O que eu tenho Com vocês, Evangelho de João, capítulo 21. Continuar as nossas meditações sobre cansaço, sobre desânimo, sobre esgotamento e sobre ânimo, principalmente, para a gente superar esse momento da vida. Evangelho de João 21, de 1 a 9, diz assim: Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, agora no mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Aconteceu assim: Simão Pedro, Tomé, Natanael, de Caná da Galileia, os irmãos Zebedeu e outros 2 discípulos estavam na praia. Simão Pedro disse: Vou pescar. Os outros disseram: Vamos com você. Eles entraram no barco, mas não pegaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, Jesus estava de pé na praia, mas eles não o reconheceram. Jesus disse: Paz seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece. Eles fizeram o que ele disse. De repente, havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-la. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quero orar com você mais uma vez, vamos orar? Senhor, nós estamos aqui hoje à noite reunidos e o fazemos em nome de Jesus. Tu és a razão do nosso encontro, a razão da nossa vida. E nos reunimos aqui hoje à noite com a primeira intenção de agradecer ao Senhor pela vida que temos e principalmente porque em todos os momentos da nossa vida o Senhor jamais nos abandona. Que às vezes temos uma séria dificuldade, uma limitação nossa de perceber os Teus movimentos, mas nós cremos que em todo tempo o Senhor está conosco. E cremos que o Senhor está aqui agora também. O fazemos pela fé.
Não podemos ver, mas podemos sentir a Tua presença no nosso meio. E pedimos que agora, nesse momento onde vamos meditar na Tua palavra, pensar a partir das Tuas ideias, que o Teu Espírito nos ajude, nos levando um pouco mais perto de Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós lemos uma história de cansaço e de desânimo. Após a ressurreição de Jesus, os discípulos voltaram às suas antigas atividades como pescadores na Galileia. E Pedro, de repente, resolve pescar, fazer alguma coisa. Talvez está cansado, está no tédio, e ele resolve fazer alguma coisa para agitar um pouco aquele sentimento de que a vida está completamente parada. Os outros acompanham, mas eles passam a noite ali, é uma noite extremamente improdutiva. E desapontados ali, meio que à margem, eles encontram com Jesus, mas eles não reconhecem que é Jesus que está ali com eles. E essa é uma cena bastante interessante para a gente pensar, porque eles estão ali frustrados e cansados e com as redes vazias. E reparto esse texto com você hoje, não preocupados se eles eram pescadores e se tinham ou não peixe na rede, mas eram seres humanos esvaziados, porque não conseguiram fazer coisas essenciais, e quando eu digo essenciais, as mais simples da vida, como por exemplo, pescar, algo que eles faziam sempre. Essas redes vazias talvez sejam a representação do mundo interno deles. Eles estão vazios. Eles estão tal qual aquela rede. Tentaram e não tiveram muito sucesso naquilo que queriam fazer como pescadores, mas aquilo era um reflexo talvez da condição humana deles. É um retrato um pouco maior, diz respeito à existência toda, diz respeito ao coração. Ou seja, esse recorte dessa história está para além de uma pescaria, porque a morte de Jesus ainda dói. Eles estão vivendo ausências, eles estão vivendo faltas, eles estão cansados pelo esforço físico e desanimados porque a vida tem sido tão dura. Se eu não estivesse falando de pescaria, talvez você falaria, alguém diria, está falando de mim? Porque isso é mal barato quando eu termino alguma reflexão aqui, a pessoa fala, te contaram minha vida, é? Eu falo, não, é porque a tua vida é igual da pessoa que estava do teu lado, que estava atrás, que estava na frente, que é igual da do que está falando. Porque a nossa vida é igual, mudam-se os nomes dos problemas, mudam-se algumas questões, mas nós estamos na pista do viver, e aí de repente a gente lê um texto de uma história de 2000 anos atrás, e eu falo, uma pessoa cansada, com esvaziamento físico, emocional, esgotada, com o coração vazio, estou na Bíblia então. Minha história tá na Bíblia, eu não sabia. Porque a Bíblia conta a história de todos nós. E o grande lance é a gente aprender a ler as histórias e deixar com que elas nos leiam. Então, se a gente se encontrou no primeiro momento da história, pela fé a gente tem que dizer que a gente também vai se encontrar no final da história. Porque a gente não tem que ter link só com as questões do desânimo. Não podemos negá-lo, porque negar desânimo, negar a realidade é loucura. Mas a gente não precisa encerrar a nossa vida só aqui nessa parte. Então, nós nos conectamos com esse lance de estar na beira da praia, né? Imagina essa cena, você está na beira de uma praia, limpando aquelas redes, e infelizmente estão vazias, e tem uma angústia de que de fato aconteceu com Jesus, que conversa é essa? E tão cansados e tão exaustos que eles não percebem quem está ali com eles. Que curioso, às vezes o cansaço é tanto, ou o nosso desânimo com a vida é tanto, que a gente perde algumas oportunidades muito sagradas da vida. A gente perde algumas experiências com Deus muito especiais, exatamente porque o nosso foco está exatamente no nosso desânimo. Exatamente porque a gente não consegue tirar o olho daquilo que está roubando a nossa paz. E nós temos algumas construções dentro de nós e nós transformamos às vezes os nossos problemas em ídolos. A gente quer se livrar do problema, mas ao invés de se livrar dele, a gente só fala dele. Aí você se tornou idólatra do teu problema. Quer dizer, o que é a minha vida? A minha vida é esse tem um problema na minha vida que você não acredita. É mesmo, e aí passa outra semana, cara, você não acredita, a minha vida tem um problema, é uma idolatria, a gente só fala do problema, a gente não consegue ter foco em outra coisa. E a gente precisa ter esse clique de pensar,
que eu estou fazendo? Qual que é a minha conversa? Onde que está meu foco? O que eu estou fazendo da minha vida? Porque talvez esse exercício de fazer esse questionamento a gente consiga entender e desenrolar alguns processos no nosso coração. Todos nós vivemos esses períodos, que a gente pode chamar de um período de esgotamento, de um período de cansaço, um período, a noite escura da alma. Que são esses momentos da nossa vida que a gente não tem muita perspectiva. E quando a perspectiva aparece, a gente não tem força. Né? Eu estou com um grande problema porque eu não tenho saída. De repente fala assim, ó, tem uma saída lá. Aí você fala, lá não aguento. Eu não aguento andar até lá, precisava ter uma saída aqui. Entende? A gente às vezes não tem a perspectiva. E às vezes a perspectiva aparece, a gente não tem a força. Que coisa comum, se você está se sentindo assim, deixa eu te falar, que coisa comum. Você é um ser humano absolutamente comum, mas aí nós, que temos uma vida religiosa, ou pelo menos entendo que você tenha, por estar numa igreja, numa quinta-feira à noite, a gente, além do cansaço, além do desânimo, a gente ainda tem que lidar com uma outra questão, que é exatamente o fato de nós expressarmos uma fé. Peraí, eu digo que eu creio. Eu falo de um relacionamento que eu tenho com Deus, e agora eu não consigo dar um passo sequer. Que fé é essa que eu tenho? Que tipo de espiritualidade é essa que eu estou construindo, que não faz com que eu consiga achar uma perspectiva na vida, ou quando por um acaso a perspectiva aparece, essa fé não me dá forças para ir até a porta de saída? Quer dizer, de que vale crer se eu estou como eu estou? Não sei se você já sentiu isso. E aí a gente precisa parar exatamente e tentar organizar minimamente, não é organizar tudo, quem me acompanha sabe que eu sou totalmente contra esse negócio de organizar tudo, porque ninguém vai estar com a vida nunca toda organizada. Mas a gente precisa começar a pensar o seguinte, o que é a minha vida, o que é a minha vida de fé, o que a fé significa no meu coração, por que creio, ou por que creio da maneira como creio. Que tipo de fé que eu construí aqui dentro, porque de repente a fé está gerando mais culpa do que ânimo, então precisa trocar essa fé. No momento em que a fé gera no meu coração mais culpa do que força para enfrentar, é porque tem alguma coisa com esse Deus, com essa divindade que eu construí dentro de mim. Mas a fé nos protege do quê? A fé nos protege do quê? Que o nosso desejo é que a fé nos protegesse das coisas pesadas da vida e a gente seguisse na vida plana, vida fora. A fé faz isso. Bom, a Bíblia não tem esse relato de fé que blindou pessoas e por estarem blindadas elas ficaram livres dos perrengues da existência. Pelo menos os heróis da fé são heróis exatamente porque não tiveram vida mansa. Se tornaram heróis porque enfrentaram, e eles todos, inclusive, tiveram, a maioria deles, uma situação de vida difícil, complicada, com morte complicada, e nós temos o nosso maior exemplo, que é Jesus. Quer dizer, fé não é para me livrar dos desânimos, fé não é para me livrar do problema, fé não é um sentimento que me blinda das questões pesadas da vida, não. A fé cristã é o contrário, ela nos dá boas-vindas à vida aqui fora. A fé cristã é exatamente para colocar os teus pés no chão. Ao contrário de outros caminhos de fé que querem fazer com que a gente fique remoendo aquela saudade daquela vida intrauterina que a gente tinha, onde tudo nos era provido, onde tudo era protegido no conforto aqui dentro. De alguma maneira a gente quer uma fé que nos coloque lá de novo. Não, mas a fé cristã não é essa fé que ilude, a fé cristã é exatamente a fé que nos coloca de olhos bem abertos na vida. É Jesus dizendo, olha, no mundo você vai ter muito desânimo. A vida, ela é composta de uma série de coisas, e o desânimo, a angústia, o esgotamento, o problema, faz parte do pacote de viver, e o fato de você ter fé não é uma isenção dos problemas, o fato de você ter fé é como você vai lidar com eles. Fé não é para te livrar de ter depressão.
Não, porque inclusive no meio evangélico rola esse papo, né, que cristão não tem depressão, que é uma estupidez, é uma ignorância de conhecimento sem tamanho, porque depressão não tem de acordo com aquilo que você crê. Depressão tem a ver com o fato de você ser humano. A fé cristã vai dizer para você, meu querido, você tem depressão, agora você vai tomar remédio. A fé cristã é para abrir tua consciência, procurar um médico e se tratar. Ou seja, a fé não me blinda, a fé me prepara. A fé é exatamente para me dar coragem, para enfrentar aquilo que eu imaginava que eu jamais iria enfrentar na vida. Então, a fé cristã pode ser resumida na parte 2 do versículo que eu falei. Jesus está dizendo, olha, vocês vão ter muito problema, mas ele termina dizendo, bom ânimo. Por quê? Porque às vezes a vida é só desânimo. Encha seu coração de ânimo. Por quê? Porque às vezes a vida vai te afundar de desânimo. Porque tem fases da nossa vida que não basta furar um pneu, fura logo 3, não é verdade? E aí quando você vai mexer no step, tiraram, roubaram, porque a gente mora em São Paulo. E aí? E aí vem a fé cristã, ânimo. Deixa o carro e vai a pé, ânimo. Depois você resolve isso. Não tem como encher esse pneu aí. Anjo não é encher pneu. Ou seja, fé não é você viver vencendo. Fé não é você viver superando. Fé não é você viver conquistando. Mas é continuar, quando não existem muitas razões aparentes para você continuar lutando. Ficou muito difícil? Deixa eu dizer, fé não é você vencer toda hora. Fé é você continuar, mesmo quando você não tem muitas razões, ou muitos olhares para dizer, eu vou vencer. Fé é continuar. Fé é olhar para a vida e dizer, não, eu vou seguir em frente. Eu não vou desistir, porque a fé cristã não altera situações. A fé cristã altera comportamentos. Porque o que a gente gostaria era que a fé resolvesse situações. Aí eu te pergunto, como é que a fé resolve uma situação? Não, fé não tem como resolver uma situação. A fé só pode ajudar você a lidar com o teu comportamento para você ir lá resolver a situação. Senão a gente está no mundo da fantasia. Fazer uma oração aqui, Senhor, plim, pim, pim, Não, isso aí é direito das crianças, nós não podemos mais pensar assim. Fé é o quê? É uma coragem que me instiga a fazer o quê? A ir lá e encarar o problema. Fé é uma teimosia que faz com que eu fique perseverante diante dos meus desânimos, porque por vezes a vida vai ser só desânimo. Então, se você tem vivido momentos assim, só para aliviar um pouco a tua barra, olha o que Davi diz no Salmo 6, versículo 7. Davi, tá? Sou eu não. Davi, o rei Davi. Estou cansado de tudo isso. Muito cansado. Minha cama está inundada há 40 dias e 40 noites, no dilúvio das minhas lágrimas. Meu colchão está encharcado, ensopado de lágrimas. As órbitas dos meus olhos são buracos negros. Quase cego vou piscando e tateando. Bom, se fé, relacionamento com Deus é vencer sempre, risca o Davi da lista. Porque ele está aqui expressando exatamente um momento que ele está dizendo, eu não aguento mais. E a fé cristã, ela é libertadora porque ela nos permite dizer o quê? Eu não aguento mais, eu não consigo mais ficar com esse sorriso plástico no rosto e o meu coração se corroendo por dentro de desânimos e tristezas. Não, eu tenho a possibilidade de dizer, eu estou cansado de tudo isso. E o legal é que o Davi exagera, inclusive, né? Porque no dilúvio das minhas lágrimas. Pô, Davi, é muito, hein? Depois o pessoal fala que cristão não pode ter depressão. Olha o estado que o Davi está. Como é que você não vai ficar assim, meu? Salmo 69, 3. Estou rouco de tanto pedir socorro, e meus olhos estão lacrimejantes e turvos de tanto procurar Deus no céu. Eu podia ler mais um monte, eu só não vou ler porque senão vocês vão embora. Eu só li esses dois para você se sentir em casa. Você falar assim, não, eu estou mal. Pois é, você está na companhia de Davi. Não está bom, não? E dos discípulos de Jesus.
que estão tendo esse período do esgotamento, de olhar para a vida e estar vazia, de olhar para as redes e deu errado, de olhar para o mar e falar, putz, tem que encarar amanhã de novo. E Jesus aparece e eles sequer percebem que é Jesus, mas Jesus dá um conselho que altera completamente a vida deles. Então eu queria que você pensasse se o seu esgotamento não está exatamente no teu foco, na atenção que você está dando à tua vida. Para isso eu preciso te fazer uma pergunta. Qual é o teu foco? Porque vamos combinar, no final do ano a gente faz 1000 planos para a nossa vida. Nós não, o pessoal que não veio. O pessoal que não veio faz 1000 planos. Dezembro é o mês da planilha. Mas a vida começa e de repente aquela planilha lá fica de lado e uma outra coisa rouba o nosso foco. Eu acredito que a lista lá, a planilha que a gente faz, tem coisa legal lá. Só que a vida vem, atropela e de repente aquilo lá fica para uma gaveta lá que um outro dia, agora no dezembro desse ano, a gente abre de novo. Porque vem a vida e coloca uma nova demanda. A vida chega, porque a vida ela não pede licença, a vida não é educada. A vida chega e aqui, pronto, lide com isso. Aí você pega a planilhinha de dezembro e fala, putz, deu ruim. Não vou ter tempo para pensar sequer nisso aqui, porque vem a vida e coloca isso aqui. Ok. Mas e todas as outras questões da nossa vida, a nossa agenda? Como é que é a tua agenda? Quais são as suas preocupações? Eu sei que eu sou repetitivo com isso, mas a gente precisa aprender a questionar as nossas motivações, porque muito do nosso esgotamento pode estar exatamente nos planos que a gente fez da vida. E às vezes tem gente que vem no final do culto falar para mim, Vili, e eu que nem plano fiz? Eu falo, fez. A ausência do plano é um plano. A ausência da navegação de rota do barco é uma navegação. Você está dizendo que qualquer coisa para você está bom. Inclusive você perde o direito de reclamar. A gente precisa aprender a questionar a nossa vida, porque às vezes tem alguma coisa no nosso dia a dia roubando a nossa força, e a gente não para pensar e inclusive admitir o que é. E Jesus chama aqueles homens para mudar o lado. Acho tão simbólico isso, mas muda o lado. Muda o teu foco, muda a tua visão, muda a maneira como vocês estão enxergando. Por quê? Porque o oceano é desse tamanho, você só joga a rede para um lado, joga para o outro lado um pouco. Mas que mania de achar que só existe uma percepção e uma maneira de viver, e a tua vida é essa roda, e você não consegue inserir nada novo. Aí chega em abril, nós estamos mortos. Por quê? Porque a gente só tem uma percepção, um jeito, Eu gosto muito de uma música do Chico Buarque que chama Cotidiano, que diz assim: todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri com um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é para eu me cuidar, essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando para o jantar e me beija com a boca de café. Todo dia eu só penso em poder parar. Meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida para levar e me calo com a boca de feijão. 6 da tarde, como era de se esperar, ela me espera, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca para beijar e me beija com boca de paixão. Toda noite ela diz para eu não me afastar. Meia-noite ela jura eterno amor e me aperta para eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia. Todo dia. Você acha que nós não vamos ficar cansados? Todo dia a gente faz sempre a mesma coisa. Todo dia. Aí você vai dizer, pô, mas não tem como não ter rotina. Não tem. Esse negócio de não ter rotina, eu não quero ter rotina. Isso é uma bobagem, todo mundo tem rotina. Aquela pessoa que passa o dia no escritório e fala, eu queria não ter escritório, passar o dia na rua. Então, a tua rotina é passar o dia na rua. Pergunta para o vendedor como é que é a rotina dele. De repente você vai falar, que saudade do escritório. Não, a questão não é não ter rotina.
A questão é a capacidade da gente surpreender a nossa rotina. E a questão da gente ter coragem de criticar, de questionar as bases pelas quais nós construímos a vida que nós estamos vivendo. Às vezes o nosso esgotamento vem do tédio. Porque nós estamos fazendo sempre a mesma coisa e a gente nunca insere nada novo na nossa vida. A gente cristaliza o nosso jeito de viver como se aquele jeito de viver fosse o único jeito que existe para viver. E nos escondemos atrás dos argumentos familiares. Não, mas é porque minha avó fez assim. Meu, você está imitando tua avó. Não pode. Não é porque ela é tua avó, é porque tem um distanciamento geracional entre vocês dois que impede que vocês vivam uma vida do mesmo jeito. É uma questão óbvia. E aquilo que os teus bisavós viveram pode ter feito muito sentido para o mundo em que eles viveram. Não faz mais para o teu. E a gente precisa aprender a questionar o porquê nós fazemos o que nós estamos fazendo, como aquela historinha bem manjada que eu já contei aqui para vocês, da menina que vai fazer a receita do peixe lá, que ela aprendeu com a bisavó, que é a receita tradicional, que toda família tem uma receita, né, que não pode alterar de jeito nenhum, e na receita ela tinha que cortar a cabeça e o rabo do peixe. Aí a menina pegou, falou, hoje eu vou fazer a receita, pegou o peixe, colocou, quando ela foi cortar a cabeça, ela falou, por que eu tenho que cortar a cabeça do peixe? Aí ligou para a mãe dela, falou, mãe, estou fazendo aqui a receita da bivó, por que tem que cortar a cabeça do peixe? Ela falou, não sei não. Sei lá, tem que cortar. Ligou para a avó, falou, vó, estou aqui fazendo a receita da bivó e cortar a cabeça do peixe e perguntei para minha mãe por que está cortando a cabeça do peixe, ela falou que não sabe, por quê? Aí a avó já velhinha, a bivó ainda estava viva, falou, não sei não, vou perguntar para a bivó. Bivó, a bisneta está fazendo peixe, quer saber por que tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou, minha filha, é porque no meu tempo a minha assadeira não cabia o peixe inteiro, então eu cortava a cabeça e o rabo do peixe para colocar só a parte que convém. E ela ilustra o que? A nossa vida, que às vezes a gente está cortando um monte de coisa e fazendo um monte de coisa, por quê? É porque a bivó fazia assim, de repente a bivó fazia por uma razão totalmente dela lá, que o mundo dela requeria isso dela, e agora? Agora fizeram assadeiras maiores, para colocar um tubarão lá dentro do forno, que você não precisa arrancar a cabeça, o rabo, e está problema resolvido, e a gente está lá, não, mas é porque é a tradição familiar. Não, é tradição, é mania, é uma questão de época, a gente precisa aprender a questionar nossos hábitos, porque de repente a nossa vida está exatamente esgotada, porque a gente está simplesmente fazendo as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, e como isso é cansativo. A gente vai ter rotina, mas a gente precisa aprender a dar um susto nela e de repente fazer alguma coisa diferente no nosso dia a dia e numa dimensão maior aprender a questionar as lógicas pelas quais a gente constrói a nossa vida. Jesus olha para eles e simplesmente diz, vocês tentaram a rede do outro lado? Acho que um ficou olhando para a cara do outro cara de tonto. Falou, pô, não, né? Você tentou do outro lado? Não. Então nós somos 20 pessoas do lado de cá pescando e ninguém pensou que poderia ser do outro lado. Ou seja, o nosso caminho de cura pode estar em outro lugar que a gente nunca imaginou. A felicidade que você está buscando, ela pode estar num lugar que você ainda não imaginou. Ela pode estar com pessoas que você inclusive tem resistência. Talvez ideias que vão libertar a tua vida estão exatamente com conceitos que você vive dizendo que está errado, mas você nunca parou para sentar e escutar de verdade. Porque os nossos preconceitos barram oportunidades. As nossas resistências, elas impedem novidade de vida. Porque a palavra resistência ela é ambígua, né? Ela pode ser muito boa, mas ela pode ser um problema. Né? Se você falar assim, aquela pessoa ela tem muita resistência à dor, ela suporta muito a dor. Oh, que bom, pessoa resistente, forte. Quem gosta de correr fala, pô, ele tem muita resistência, provas de longa distância, ele tem resistência, que bom. Ah, mas aquela pessoa tem muita resistência em aceitar uma ideia nova. Aí é um problema. A palavra resistência, ela tem que tomar cuidado com ela. Aquela pessoa é muito resistente. Em quê? Em que? Ela aguenta bem a dor ou ela é uma chata que não muda de opinião nunca?
E a gente às vezes precisa tomar cuidado, porque a nossa vida virou uma chatice por causa da nossa resistência em simplesmente colocar os nossos argumentos no chão e permitir que outras ideias, pelo menos, venham até nós para a gente, vamos pelo menos avaliar, vamos pelo menos questionar, vamos pelo menos pensar se de fato eu não estou errado, vamos pelo menos pensar se de fato eu não sou um teimoso. E Jesus pega uma frase e inverte a vida, e Ele está atualizando a história com a gente hoje à noite, para exatamente a gente ter coragem de pensar o seguinte: você já parou para pensar por que você está vivendo do jeito que você está vivendo, tendo em vista que você fez uma série de planos para viver uma vida diferente? A gente faz planos, e de repente a vida entra começa a andar, e de repente nós estamos vivendo exatamente igual em novembro do ano passado, porque em dezembro a gente fez todos os planos. Por quê? Porque nós temos diversas censuras dentro de nós, políticas, religiosas, sociais, vindas da família, vinda do meio, vinda da escola que você estudou, e são ideias que, na melhor das intenções para nos criar, de repente estão nos prendendo. E a gente está aqui preso, esgotado, porque está vivendo uma vida que não gosta, com ideias que não aceita, e simplesmente porque sempre foi assim. E se sempre foi errado? Você vai ser patrocinador de manter alguma coisa que não foi bom? Então é para jogar tudo para o alto e vida louca? Não, não é para jogar tudo para o alto. Pelo contrário, é para você se recolher e questionar por que você está vivendo do jeito que você está vivendo. Não existe mudança na vida, não existe cura na vida, não existe renovo na vida sem autocrítica. Não existe. Você quer mudar de vida? Você quer? Isso não vai acontecer enquanto você não se trancar, rasgar o teu coração e começar a se conhecer e entender o que tem aí dentro. Porque senão você vai ficar para sempre jogando a rede do lado de cá, porque sempre foi jogado do lado de cá, e você tem uma incapacidade de jogar do lado de lá. Por quê? Porque, não, nem sei por quê, é porque sempre foi assim, e eu vou continuar cortando a cabeça do peixe, por mais que na minha assadeira caibam 10 peixes, eu vou cortar a cabeça de todos eles e ponto final. E a vida vai ficando nessa mesmice, e os dias vão passando, e a gente fica igual esses discípulos, na beira da praia, com as redes vazias e mais, com o coração absolutamente sem esperança. Vile, então a culpa é nossa? Não se trata de culpa, se trata de responsabilidade. E responsabilidade não no sentido de deixar a tua vida para baixo, a responsabilidade no sentido de animar o teu coração, porque você é responsável por iniciar um processo de mudança. A maneira como eu percebo o reino de Deus é Jesus simplesmente chegando e falando, tenta de outro jeito. Jesus, ele abre a porta, ele nos autoriza a viver de outro jeito. Ele fez isso no ministério dele inteirinho, autorizando pessoas a falar, não, você não precisa ser assim, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito aos antigos, mas eu tenho para você outras percepções da vida. Então arrisque viver de outro jeito, com toda a responsabilidade do mundo. Mas entenda que existe verdade fora da tua caixinha de verdade. Existe beleza fora do seu padrão de beleza. Existe felicidade fora daquilo que você contempla como felicidade. E talvez ela esteja do outro lado, e você precisa aprender a virar a cabeça. Todos nós. Do contrário, a gente vai ficar fazendo as mesmas coisas, e os dias vão passando. E mesma coisa, se você vai fazer as mesmas coisas, eu já posso te dizer como é que vai ser teu mês que vem. Enquanto a gente não inserir algo novo, nós não teremos novidade de vida. Novidade de vida vem exatamente na minha disposição em fazer coisas novas. Porém, fazer coisas novas é algo que a gente quer muito, aliás, a gente diz que quer muito, mas quando chega a hora de fazer, a gente sai da nossa zona de conforto, que é a zona de conforto? É onde eu já sei tudo. Sei disfarçar, sei enganar, sei mentir para mim mesmo, sei dar uma disfarçada geral, e a gente fica ali naquela zona de conforto, reclamando da vida, mas eu já estou acostumado com isso aqui. Está tudo doendo, está tudo torto, totalmente desconfortável, mas a gente dá o nome de zona de conforto. E Jesus vem para fazer o quê? Para abrir a porta e falar, você não precisa ficar aí, você tem uma autorização, uma liberação espiritual para levantar e viver a vida de outro jeito.
Ah, Senhor, mas tem que levantar mesmo? Tem que levantar. Porque é quando Jesus fala para os discípulos, tenta de outro jeito. Mas, Senhor, não dá para fazer o peixe vir aqui e cometer um ato suicida e se jogar na rede? Não, o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus funciona com Jesus dizendo, a tua vida pode ficar aí do jeito que você quer, porque é uma opção, né? No leque de opções, ficar onde você está é uma opção. Tanto é que você está. E existem outros caminhos, mas aí entra o reino de Deus, que é o reino da atitude. O reino de Deus é o reino dos verbos. Levanta, anda, fala, expressa os teus desejos, lance a rede. Tem um ato, tem uma atitude que ela é nossa. E enquanto a gente não assumir essa nossa atitude, a gente não vai ser curado. Ou seja, para a gente conseguir renovo na nossa vida, a gente vai ter que aprender a largar coisas e manias que a gente considera essenciais na nossa vida. Não, mas eu sempre fiz assim. Talvez esse seja exatamente o seu problema. Você sempre fez assim. Tem uma frase importantíssima de Hipócrates, fundador da medicina, que ele diz assim, antes de curar uma pessoa, pergunte a ela se ela está disposta a deixar aquilo que a fez adoecer. Deu para entender? Você pode trazer para a tua pessoa. Você quer ser curado? Quer. Mas você está disposto a deixar as coisas que fizeram você ficar doente? Que coisas? Essas manias que você tem. Exatamente esse hábito de não se questionar, isso é uma coisa. E a gente tem que ter coragem de falar assim, estou disposto a deixar. Eu gosto muito, mas eu sei que isso está acabando comigo, então eu deixo, eu solto. Eu abro mão dos meus hábitos, eu abro mão de alguns dogmas, eu abro mão de algumas tradições, por quê? Porque eu estou acostumado com elas, mas eu entendi que elas estão fazendo com que a minha vida torne-se cada vez mais pesada. A gente precisa aprender a deixar, a mudar o nosso ponto de vista, a mudar o lugar para onde a gente está jogando a nossa esperança, porque de repente a nossa alegria, a nossa felicidade estão em outro lugar. Sei que deve ter gente perguntando, Vili, fala que lugar é esse? Não faço a menor ideia. Porque é você que tem que arriscar, porque é você que conhece o teu coração. Você que sabe quais são as âncoras. Mas não são as âncoras que estão te sustentando, são as que estão te afundando. É você que conhece, e quando eu falo isso, eu tenho certeza que ela vem na tua mente. Porque quando eu estou falando aqui que você precisa deixar algumas coisas, mudar alguns hábitos para conseguir enxergar a vida por outros ângulos, eu tenho certeza que aparece no teu coração alguma coisa. E tem gente que inclusive já está doido que eu acabe com o culto, que você não quer mais pensar nisso. Tem umas coisas na nossa vida que é tipo assim, não pense num elefante cor-de-rosa. Então eu estou falando aqui das suas manias e coisas que você tem que deixar, e você está aqui, não quero pensar, não tem jeito, nem brigue com isso. Isso que apareceu aí, é aí que você tem que colocar o foco da tua vida, e a partir daí você começar a fazer mudanças. Radicais? Não, as mudanças mais lentas possíveis. Abaixo o decreto das mudanças radicais. Radical tem que ser o nosso envolvimento com a vida. Radical tem que ser o meu compromisso comigo mesmo. Radical tem que ser minha intimidade com Deus, mas as minhas mudanças, as mais lentas possíveis. Ela mudou do dia para a noite, então da noite para o dia vai voltar a mesma meleca que era antes. Porque as boas mudanças da nossa vida, elas são um processo lento. As metamorfoses, elas têm um tempo, e a gente precisa aprender a respeitá-las. E saber que mesmo nesse processo, Deus já está conosco, mesmo que a gente não veja. Amém? Fiquem... Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas às vezes nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantêm na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida. Vida essa com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora. E pense nisso.